é a questão 6 da lista de exercícios. O que diz a questão 6? Ela é, na verdade, um pouquinho mais simples que a outra, em termos de contas para fazer. Mas ela precisa só se ligar em algumas coisas que estão acontecendo, tá? Ela não é difícil, de fato, mas ela só precisa ficar ligado em algumas coisas que tem que fazer. O que diz a questão 6? Um campo magnético uniforme B atravessa perpendicularmente, está aqui o pontinho dele, o plano do circuito, está aqui o circuito elétrico, direcionado para fora desta página, quer dizer que o campo magnético está saindo. O fluxo desse campo através do circuito, quanto desse campo magnético atravessa o circuito, é de 1 Weber por segundo, conforme a imagem ao lado. Então, o que a gente tem que fazer? Ó? A gente tem que, nesse caso, calcular, primeira coisa, calcular a voltagem que está sendo gerada por aquele campo magnético. Vou desenhar ele aqui rapidinho. Então, a gente tem aqui o circuitinho. Ele diz que tem uma pilha de 3 volts nesse circuito. Deixa eu ver só o que ele quer direitinho. Ele quer saber, no final das contas, qual é a corrente elétrica que passa nesse circuito. Então, aqui, qual vai ser a corrente elétrica? Quanto vale a corrente elétrica que passa nesse circuito? E ele diz aqui que tem um campo magnético aqui. Se tem a bolinha, representa que ele está saindo. Lembrem que a gente trabalha com X e bolinha. X quer dizer que ele está entrando na página, entrando. E a bolinha quer dizer que o campo magnético está saindo da página. Então, aqui ele está saindo da página. Para que isso nos serve? O que isso quer dizer? A partir disso, a gente consegue ver para que lado ele está indo. E ele tem aqui, né, na outra ponta, ele tem uma resistênciazinha elétrica. Aqui, assim, tem uma resistênciazinha de 1 ohm, se eu não me engano. Vamos até olhar aqui de novo. 2, não 1, 2. 2 ohms. Beleza. Quais são as outras informações que ele diz? Ele diz que o fluxo magnético desse campo ali, o fluxo magnético dele é de 1 Weber, que é uma forma de medir campo magnético, por segundo. O que a gente precisa achar aqui para achar a voltagem? Uma coisa que a gente viu no primeiro trimestre é que voltagem é igual resistência vezes corrente, e a gente quer saber, no final das contas, a corrente elétrica, que vai ser a voltagem que passa no circuito dividido pela resistência. Se a gente fosse usar os valores que tem ali, 3 e 2, a gente ia achar 1,5, que está errado. Por quê? Porque tem esse campo magnético. Para isso, a gente vai usar daí a lei de Faraday e Lenz. Por quê? Se tem um campo magnético, um fluxo magnético, a gente tem voltagem, uma força eletromotriz sendo produzida. Essa força eletromotriz é calculada dessa forma aqui, ó. Número de espiras vezes a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Isso aqui vai te dar alguma resposta em volts. Como é que a gente vai calcular isso aqui? É bem tranquilo, ó. Se tem um fio, esse é o teu número de espiras. A gente tem uma espira só. E ele já te diz aqui quanto vale a variação do teu fluxo magnético. Ele já te diz quantos Weber por segundo ele tem. Ele já está te dizendo essa parte toda aqui, ó. Ele está te dizendo que isso aqui vale 1 Weber por segundo. Então, isso ali vai ser vezes 1. A minha voltagem produzida pelo campo magnético é de menos 1 volts. Qual é a voltagem final? Voltagem final vai ser os 3 volts da bateria menos o 1 volt produzido pelo campo magnético. Minha voltagem final é 2 volts.
Isso, agora eu posso usar essa fórmula aqui direto. Ó. Qual vai ser a minha corrente elétrica no final das contas? 2 volts, que é os 3 da bateria menos 1 do campo magnético, dividido pela resistência, que é 2 ohms. Isso vai me dar, então, no final das contas, uma corrente elétrica de 1 ampere. Esse aqui, a parte difícil dele é se ligar que, como tem o campo magnético passando perto do fio, tu vai ter uma força eletromotriz, que nesse caso aqui ela é contrária ao movimento da corrente elétrica, fazendo com que a gente tenha, então, menos 1 volt no total. A gente tinha 3, o campo magnético gerou menos 1, 3 menos 1 vai dar 2, e daí eu consigo achar a corrente elétrica que está passando. Se não tivesse esse campo magnético, a gente teria 3 dividido por 2, que daria 1,5. Como tem o campo magnético, a gente vai ter esse 1 volt gerado negativamente pelo campo magnético. Para finalizar, deixa eu dar um print aqui e colar lá. Para finalizar, a gente vai ter então agora a última questão que eu queria mostrar para vocês, que ela é um pouquinho, eu acho um pouquinho mais comprida do que as outras, mas não é tão complicada também. Também se trata essa última questão sobre, por favor, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, me chamem, tá? Porque eu não consigo ver a cara de vocês, só consigo ver o desespero quando eu paro de compartilhar a outra página ali. Mas se vocês tiverem algum comentário para fazer, por favor, comentem, tá?